Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Câmara Esporte. Meus amigos, no programa de hoje nós vamos falar de uma modalidade esportiva que a maioria das pessoas tem vontade de praticar, tem vontade de entrar no mar, não é? Nós vamos falar a respeito do stand-up, da canoagem e da canoa havaiana. Olha só que equipamento bem legal. Hoje nós vamos entrar no mar, estamos aqui na praia do Gonzaguinha, vamos conversar com o Nê, que é especialista, né, que é canoísta, enfim, que anda de stand-up, que ensina as pessoas a como se equilibrar, falar todas as curiosidades deste material aqui, né? São dois tipos de material, ou seja, ele melhor vai explicar a respeito do stand-up. Daqui a pouco nós vamos lá na areia, vamos no mar e vamos mostrar para vocês, vamos falar para vocês a respeito do stand-up, da canoagem, da canoa havaiana, tudo isso aqui no programa Câmara Esporte, que entra no ar pela TV Câmara a partir de agora. Olá, meus amigos, agora em definitivo com o programa Câmara Esporte, primeiro bloco do programa. Deu para perceber onde nós estamos? Na praia do Gonzaguinha, aqui na cidade de São Vicente, ao lado desta natureza fantástica. E no programa de hoje nós vamos falar a respeito de stand-up, canoagem, canoa havaiana, como nós dissemos na abertura do programa. Tem muita gente que diz o seguinte: pô, mas eu tenho medo do mar. Eu tenho medo de entrar no mar, eu tenho pavor de entrar no mar. Mas muita gente, além de falar isso, fala também que tem vontade de andar de stand-up. Então a gente, ou de canoagem, ou de canoa havaiana, então a gente aqui ao lado do nosso convidado Nê, que é conhecido, né? François, dizer o nome dele, nomão desse, mas é conhecido como Nê neste meio aqui, não é? É o nosso convidado especial para a gente falar a respeito desse esporte que é tão gostoso, né? E outra coisa, você está em contato com a natureza. Isso é muito legal. Primeiramente, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado muito especial, Nê, repito, hein? François, que nome desse. Mas, Nê, muito obrigado por nos receber aqui. Você parou o seu trabalho ali na guardaria, mas vamos mostrar as curiosidades do stand-up ao telespectador. Muito obrigado, viu? Legal. Bom dia, a Vibe agradece. Obrigado pela visita, Ótimo. Câmara Esporte. E o que eu ia comentar é o seguinte, a base do SUP é ter uma prancha com quilha e remo. E de princípio ter esse mar aqui calmo. Tem pessoas que têm muito mais condição, então independente do mar eles conseguem entrar. Vamos pelo princípio, né? Temos que fazer uma base na prancha para ter estabilidade. E avançar o remo para frente para isso acontecer. Ou seja, o equilíbrio é o mais importante, não é? No caso da prancha, ela usa quilha. Então, o princípio... Aliás, deixa eu só explicar o seguinte aqui. Essa quilha está desmontada, né? Dá para perceber, ela está desmontada. Está desmontada. Você desmonta ela toda vez que vai guardar a prancha ou como é que é isso? Dependendo do equipamento, a gente desmonta para que caiba dentro da guardaria. Tá. Ela tem umas lacunas lá, umas gavetas que a gente guarda. Então, como ela é muito saliente, às vezes atrapalha no guardar. Então a gente desmonta. Mas a montagem é simples. Você encaixa a porca e o parafuso aqui, ó, dentro da lacuna aqui, ó. E tem uma gavetinha aqui, ó, que você instala a quilha e ajusta a porca na posição para rosquear. Isso não precisa de ferramenta nem nada, com a própria mão, né? Aquele garotinho lá que está iniciando, aquela senhora que já começou, ela acha facilidade aqui, ó. É bem básico. E aqui na guardaria a gente ajuda também. Que material é esse aqui, né? Olha, dependendo da quilha ela é de plástico, dependendo da quilha ela é de fibra. A prancha, de princípio, ela usa fibra, resina, né? Mas também tem umas pranchas que chamam rotomoldadas, elas são de plástico. Quanto maior a largura da prancha, mais estabilidade. Sim. Então aqui a gente tem dois modelos, um 10 pés e um 12 pés. A gente vai ver que tem uma diferença, mas é mínima. Para começar, eu preciso de largura onde piso, que chama deck, e um pouco de espessura.
O tamanho 10 já fica meio que universal. Tudo isso influencia no equilíbrio dentro do mar, não é? Sim. Quanto mais largo for, mais estabilidade eu tenho, tá bom? Então, no caso dessa prancha, ela tá com 30 pés e aquela 31 de largura. Eu acho que é o básico que a gente precisa hoje, tá bom? Agora, e aí tem a parte do remo aqui também. Agora, Nê, esse material que parece um plástico, você falou que é de Fibra. fibra. Resina, Qual a diferença? Resina, fibra. Qual a diferença dele? Por exemplo, a minha prancha que eu tenho guardada, ela é de soft. Qual a diferença da soft para resina ou fibra? Vou aproveitar para comentar que, olhando rápido, tem a inflável, tem a soft, a rotomoldada e a de fibra. Qual que é a mais rígida? Menos movimento do mar, porque o mar já está com movimento. Então, se a prancha tiver menos movimento, eu tenho mais estabilidade. A mais rígida é a de fibra. Depois, a soft e a rotomoldada. Por último, a inflável. A inflável, ela tem mais movimento. Qual que é a vantagem da inflável? Se eu caio, eu bato o rostinho, não machuco. Eu enrolo ela e guardo em casa. As outras, elas não se desmontam, elas não enrolam, não dobram. Então, elas ficam inteiras para guardar. A soft, ela é macia, leve. A rotomoldada, muito pesada, mas aguenta impacto. E a de fibra é universal, é que reparo é fácil, dá para você ir mais longe, tem mais velocidade. Mas a soft tem um problema, eu não sei se isso é um problema, Sim. Porque isso faz parte. Por exemplo, se ela entrar água, ela fica mais pesada ainda para você carregar no braço. Né? Esse material, ele tende, toda vez que eu entro, absorver um pouco de água, um pouco. Essa aqui já não, a não ser que ela esteja furada. Então, quando eu entro tem um peso, quando eu saio tem outro. Então, quando eu consigo avançar para um próximo estágio, que é a de fibra, fica tudo mais fácil. Mas independente isso do tamanho. mar, por exemplo, você remando, Sim. Tanto faz a soft como a de fibra ou a de resina. Sim. Se ela tiver com algum problema e ela influencia lá dentro, por exemplo, a soft, se ela tiver com muita água lá dentro... Não, ela dá estabilidade. Ela fica um pouco mais lenta, mas dá estabilidade. A preocupação maior, eu acho que é quem tem prancha inflável. Por quê? Às vezes o material que foi empregado é um material mais simples. Então lá dentro ela é como uma boia de caminhão, furou, As outras não, mesmo que ela quebre, você continua com a parte dela para chegar, um exemplo, na costa, na areia. Agora, deixa eu te falar uma coisa, até tirar uma curiosidade para você que gosta de tirar foto, que às vezes gosta de andar de stand-up, não é? Por exemplo, eu já vi, porque eu pratico stand-up, eu já vi as pessoas, às vezes, no rasinho, em cima da prancha, só para tirar foto, para dizer que tá. Essa quilha, quando ela pega na areia, danifica, né? Como é que é isso? Eu não sei se deu para observar, mas a gente colocou as duas pranchas com a quilha para cima. Por quê? Às vezes, só de eu deixar a prancha nessa posição e alguém vir aqui e pisar, eu já quebro a quilha. Só aqui já vai gastar um valor alto que não necessita. A mesma coisa na saída. Eu em cima, ela prende e torce e quebra. É pelo menos R$300 esse reparo. E a gente não precisa disso, tá bom? Agora, esse material aqui é fundamental, Ney? Um outro princípio também. O que a gente tem no carro, na moto? Capacete, cinto de segurança. O nosso cinto de segurança é o leste. Então o leste sempre está preso ao remador, ao ponto de que, se ele abandonar por querer ou sem querer, a prancha não se distancia dele. Fica no máximo 2 metros. Foi levado por uma onda, ele é arrastado junto com a prancha e sempre se mantém a 2 metros da prancha. Recuperação fica mais fácil. Um exemplo, esse puxão traz a prancha pra gente. Se eu tiver sem o leste, a prancha me abandona e quando eu tento cair na recuperação, a próxima onda vem e leva ela para mais longe ainda. Você tá correndo o risco, como ele disse, capacete, cinto de segurança, é tudo super isso. Importante. Isso é extremamente equipado. É um equipamento de segurança. Então é importante esse leste aqui, ó. Tem vários modelos, não é? Eu já tive uns 2 desse aqui, viu? Sim. Uns 2 desse aqui. É colocado o próprio usuário, né? O próprio esportista, ou qualquer um que vai andar, tem um modo certinho de colocar aqui. E esse é grandão, né? Eles chamam helicoidal, porque ele é mola, mas ele estica esse mais de 2 metros. Tá, você com toda a experiência que você tem, você usa o equipamento, não tenha dúvida. De princípio, eu acho que primeiro a prancha, depois o leste, depois o remo. Eu com a prancha,
eu vou longe, eu só com o remo não me adianta nada. E quando a onda tira a prancha de mim, eu só fico com o remo. Sim. Então ele não me serve de nada a ponto que eu perdi a prancha. Então a importância está aqui, ó, no leste. Agora, eu já vi, já observei, o telespectador também já deve ter percebido, lá no fundo, às vezes, quando a maré está meio brava, né? Sim. Que tem ondas lá no fundo, Sim. as pessoas usando o stand-up como forma de surf, remando Sim, na onda. sim. Sim, é assim, tem não nomenclaturas. É o apropriado, de stand-up. Tem nomenclaturas do stand-up. Qualquer um desses, o pessoal que surfa consegue pegar a onda, mas tem uns que eles conseguem diminuir mais e chamam de sup wave, sup surf. Ele fica com mais borda, para a pessoa conseguir ficar Sim. em pé em cima, mas ele fica mais curto para ficar mais manobrável. Porque com esse tamanho, eu tenho menos manobra. Ele está mais clássico. Com aquele tamanho eu tenho mais. E quando eles diminuem para 8 pés, 9, 8, 7 pés, Sim. ele fica muito mais manobrável. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Qual é a procura das pessoas que gostam da natureza? As pessoas gostam do mar, mas tem medo. As pessoas vêm e procuram vocês. Como é que é essa primeira aula inicial? O que a gente percebe aqui é assim, a praia está cheia um dia qualquer, semana ou final de semana. As pessoas estão inibidas para entrar no mar, estão inibidas para usar algum tipo de equipamento. Mas começam a ver pessoas que independem da idade, crianças, adultos, pessoas de mais idade. Eu tenho um cliente aqui com 75 anos, eu tinha um cliente aqui com 85. A pessoa começa a se inspirar e a olhar que, tipo assim, eu acho que eu também posso. E na hora que tem um contato com a gente tranquiliza a ponto. Ó, você vai entrar com colete salva-vida, você vai remar aqui na borda, só atrás da ondinha. A gente vai te dar o princípio básico e a gente vai te acompanhar. Então a gente quebra esse limite inicial da pessoa, ela se sente à vontade. Até se sentir segura, né? 10 minutos depois, a pessoa criou estabilidade, está andando com um início de dificuldade, mas está andando bem. Agora tem um amigo nosso aí, que aliás eu mando um abraço para ele, o Ariones, e o sonho dele é andar de stand-up. Traz ele pra cá. Adora, e que ele Traz aí ele pra nós cá. fomos uma vez ali. Sim. E ele viu o quanto tudo tem que ter uma manhãzinha, né? Sim. Tá pesado, já falei para ele, tá pesado Sim. do equilíbrio. Sim. Tem uma posição certa Tem. em cima da prancha, não pode Eles pisar aqui chamam- que aqui ele tá para cima. Eles chamam de Pé base, no meio, né? uma perna para frente, outra para Eles trás. como chamam de base. Eu vou dizer que aqui tá a prancha, tá? Tá. E aqui tá o meio da prancha. Esse buraquinho que ele fez aqui, gente, ó, é onde você Carrega coloca os a prancha. dedos, carrega a prancha. Então, nesse ponto, eu abro as pernas para ter mais base. Tipo karatê, um esporte. Abrir as pernas, eu entro nessa posição aqui, ó. É como se eu quisesse sentar num banco, ó. Tô equilibrado aqui. Sim, para você se Tudo equilibrar, bem? não é? Então Tá. eu começo baixo, remando, troco de lado, remando, e a partir do momento que eu vou criando uma estabilidade, eu vou erguendo o corpo. E a pessoa começa de joelhos remando, né, ó. Bem básico, de joelho remando para deslocar a prancha. Porque a prancha é como se fosse a bicicleta. Ela parado, cai para os lados. Ela em deslocamento, a Sim. gente tem mais equilíbrio. Coloco o remo aqui, ó, faço uma posição orangotango aqui, assim, ó. Em câmera lenta, faço um sapinho. E quando eu erguer, eu ergo essa parte aqui, ó. Eu não levanto o joelho aqui, ó. Eu ergo essa O parte peito aqui. primeiro. Senti que eu me levantei, eu ponho o remo aqui, acho minha posição para frente, para trás. Eu não posso andar na prancha. Porque se eu pisar para cá, Tem que ser um movimento igual, não é? a prancha derna para lá. E o mar trabalha e me joga. Então, se eu estou remando, senti que me desequilibrei, ó o que eu faço? Vou com os dois pés e depois vou voltando para trás. E a remada é simples, ó, de joelho, do meio para baixo. Em pé, mais ou menos nessa marcação que a gente já deixou, para ter um conforto. Não muito aberto e não muito fechado. E nem aquele que encosta aqui na lateral da prancha também, né? E aí, a minha tendência normal é remar abrindo assim, no começo. Quem tiver, vai corrigindo. Chega um ponto que a gente está passando lateral à prancha, está cortando o vento, passando lateral à prancha. Então, é bem básico, é bem simples. Em 5 minutos a gente já criou o princípio e já consegue entrar no mar. Deixa eu te perguntar uma coisa Vai aqui lá. antes da gente terminar o primeiro bloco. Por exemplo,
Esse remo aqui, ele tem duas partes iguais. Certo. Tem uns que é mais cavado aqui. Sim. Tem o posicionamento para quem quer aprender. Esse remo aqui, ele independe o lado que eu remo. Tá. E ele é bem rígido. Um outro remo que eu tenho aqui, ó, vou pegar esse aqui, licença. Ele já mudou. Ele tem uma curva, como se fosse uma colherzinha, e ele é um pouquinho mais mole. Esse remo machuca menos a prancha, mas esse remo perde um pouquinho de energia. Então, mas essa parte cavada é a parte que fica... Isso. É como se fosse a colherzinha pegar lá pra e puxar você. para trás. Ah, entendi. Tá bom? Deu. Tem um princípio da espinha dorsal. Legal. Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. Estamos conversando aqui com o Franço Weldes, não é? O Ney aqui é um especialista em stand-up. Nós vamos ao intervalo, na volta a gente vai falar a respeito, que material é esse que está aí? Canoa havaiana. Da canoa havaiana. E a gente vai falar um pouquinho também da canoa havaiana. É claro que nós vamos entrar no mar aí para vocês se deliciarem com esse canoa que tá certo? Ney é o nosso convidado especial. Obrigado. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Até já! Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. E na edição de hoje, como vocês podem perceber, nós estamos falando não só de stand-up, da canoagem, da canoa havaiana, mas da natureza, que é fantástica. Aliás, ó, esse material aqui é uma canoa havaiana, que me contava o Ney que é milenar. Isso, como é que é isso, essa história? A história da canoa havaiana remete a mais de 3.000 anos, né? Então ali no Triângulo Polinésio, no Havaí ali, o pessoal já usava para transporte, já usava para fazer a segurança e fazer translado entre ilhas. Então eles pegaram um tronco principal, escavaram, colocaram como se fosse duas hastes e um estabilizador. E a partir daí eles começaram a fazer navegações e até migraram pelo mundo com essas navegações. Tem estudos dizendo isso. Depois eles foram melhorando essa construção, quando hoje já tem tecnologia, ela é feita de fibra. Tem umas que é feita de fibra de carbono. Então o valor agregado fica maior. A soft não existe desse aqui? Hã? De soft não existe canoa havaiana? Não. De princípio seria oco por dentro, feito dentro de uma forma e fibra. Quando você escutar o termo letra, é o tipo de equipamento. Exemplo, OC. O número 2 é a quantidade de pessoas. OC1 e OC2. Compensação, a gente escuta falar OC6, quer dizer, é o equipamento de canoa havaiana para 6 pessoas. Essa é para 2 pessoas? Essa é 2 pessoas. Se eu posso sentar aqui, ela estando dentro da areia água, aqui, a diferença do stand-up, por exemplo. Estabilidade total. E essa tem uma vantagem de Sim, mas por exemplo, fora da água aqui, se eu quiser sentar aqui, ela tem o problema da ela tem o leme, também, né? então tem a segurança do leme. A gente não senta nela. Tá. Hoje, se eu fosse sentar, mas o posicionamento aqui seria esse mesmo, assim. Esse mesmo. Com os pezinhos dentro e com os pés você faz a direção. Aqui, ó. Aqui tem um leme que ele dá a direção no equipamento através dos pedais. Tá bom? E o remo serve para quê? O remo... Se você está direcionando com os pedais. O remo seria a propulsão. Esse já é diferente, tá vendo? Ó? Ele tem um ângulo que eles chamam de ataque, tá? Então, em vez de ele estar reto aqui, ele está avançado para frente. É como se fosse uns 5 centímetros para frente, trazendo mais água. Isso em 1 quilômetro, a cada remada 4 dedinhos de água, trouxe mais água, avancei mais no equipamento. Sim. Então, eles sentados, eles remam dessa maneira, trazendo, de princípio, querendo trazer a água para eles, mas é a canoa que se desloca. E o pé entra onde aí? E os pés ficam calçados aqui dentro, com apoio. Tá. Sendo que a pessoa traseira aqui, ele é o guia, o timoneiro, o motorista do equipamento, tá bom? E essa canoa, ela tem 2 estabilizadores. Normal no mundo inteiro, de princípio, um estabilizador. Você pode escolher o lado, aqui a gente usa muito o lado esquerdo. É básico o lado esquerdo. Mas dependendo de quem for pegar uma onda, ele pode adequar para o lado direito. Depende da formação da onda. Mas aqui é muito básico o lado esquerdo. Quando a gente acrescenta, para ficar dupla, ama, a gente acrescenta o direito. E quando a gente tira, o direito também. Quem anda nesse equipamento aqui
Um exemplo na vibe. Senhoras, crianças, por quê? Sim, Eu não tenho que lutar sim. com a estabilidade. Geralmente essas peças aqui nas laterais é para quem está iniciando ou não? De princípio, esse lado é universal. Se tirar ele, a canoa vira um tronco Vira. girando dentro da água. E aquela ali que tem Aquela uma lá só? está formada no princípio básico. Tá. Acabou de sair um amigo agora, que ele estava remando só com o lado esquerdo. Mas quando eu quero dar um conforto, quando eu quero dar uma segurança a mais, quando a pessoa é principiante, eu coloco o lado direito. Então eu não tenho como não remar nesse equipamento quando eu consigo estabilidade total. Uma praia que nem está hoje, você não vai para a água. Você se banha aqui na entrada e na saída. Mas lá, ela não vira. Como Tá é que bom? você faz para saber, por exemplo, nas primeiras horas você vai na internet, dos caneirinhos se formando lá no fundo, Sim. da maré brava ou não? Como é que é A isso? gente tem uma tendência de consultar primeiro a tábua das marés. Sim. Saber se a maré está baixa ou se está alta. Um exemplo, quando a maré está cheia, ela está banhando o continente para buscar alimento, para quando vazar, levar esse alimento para o embora, mar. é. Então, tem essas energias, essas forças. A tábua da maré, o índice de onda. Então aqui tem uma característica que é a garganta aqui. Ela tem uma onda oceânica. Então, dependendo de como está o dia, nenhuma embarcação sai. Ah, mas embarcação a propulsão, lancha, não sai. Então a gente fica aqui dentro Aliás, e entra pro canal. vocês sempre orientam o Sim, usuário, não é? pra que gente, lado hoje não tá navegar. legal porque me orienta. Olha, ou não, tá ventando muito. Melhor A horário. maré, o melhor. Aliás, você tinha falado para mim o Sim. melhor horário ultimamente é das 9 às 11. Como é que é Das isso? 7 da manhã às 9 é sempre o melhor horário. Mas você pode pegar um dia que mesmo esse horário esteja muito ruim. Mas é básico. Vai, 260 dias do ano, tá bom ali para remar, dos 360. E já aconteceu, por exemplo, de você, que apesar de você ser um especialista, apesar de você mostrar, ensinar os iniciantes, aqueles que já têm uma certa experiência, já calhou de, porque você gosta também, claro. Sim, sim. Já calhou de você pegar uma virada de mar, passar por algum... Sim. Como é que funciona isso? Como é que você age num determinado momento desse? Na realidade não aconteceu comigo, mas a gente orienta. Olha, o tempo vai virar, fica mais perto. Então, às vezes a gente aplica uma emergência de recolher mais ou menos todo mundo ao mesmo tempo. Mas já Sim. aconteceu de remo quebrar lá fora. Então, quando você vai sair para fora da baía aqui, você leva um remo sobressalente. Porque você não sabe como é que está a condição do remo. Você já está com ele 2 anos, 3 anos, já Sim. forçou. Então você leva um sobressalente. Por quê? Se quebrar, você tem dificuldade para voltar. A gente pede para levar um telefone. Olha, eu estou com dificuldade aqui. O último amigo, o cliente, ele teve problema lá perto da Ponte dos Barreiros. A gente foi lá com o carro, ele encostou, olha, encosta por aí. Ele encostou, a gente colocou no carro e trouxe de Colete? volta. Colete é básico para sair. Eu peço muito para usar colete, não é simplesmente pela pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa nada muito bem. É para que ela tenha condições Sim. de ajudar. Sim. Para que ela possa destinar o colete dela para alguém ou para que ela possa ajudar com condição total. Outra coisa, a gente pede muito para levar, mesmo que seja stand-up, mas principalmente na canoa, uma faquinha, um canivete, uma cordinha, um pedacinho de borracha, um silver tape. Por quê? Às vezes você não sofreu consequência, mas alguém está com alguma dificuldade e você consegue ajudar. Tá bom? Tá bom. Então, Aliás, você tem o seu menino também, Sim, que nós estamos vendo imagens dele aí. Sim, o Cauã. Extremamente educado. Boa. Eu disse ao Nê, é muito legal a gente ver os jovens dos dias de hoje extremamente encaminhados, extremamente educados. Esse menino na qual vocês estão vendo imagens é o filho dele. Te ajuda muito também, né? Sim, Como é sim. que é? O Cauã, ele às vezes tem que dar uma orientação para a pessoa e dependendo da pessoa, se a gente perceber uma dificuldade, a gente pede para acompanhar. Sim. Então ele vai acompanhar a pessoa, dando todo o conforto e fazendo a segurança. E a gente fica muito nesse leve trás, né? O cliente chega, a gente assistencia ele, trazendo a prancha para ele, orientando, colocando no mar e retirando a prancha também. É uma distância que não é grande, mas a gente auxilia nesse trabalho. Mas a areia, quando tá fofa assim, né? A perna que diga, o sais, que a gente perde que diga. Quando quem vai entrar no mar, ou seja de canoa, havaiana, ou seja de stand-up, vocês também orientam sempre um aquecimentozinho, né? Sim, Como sim, é sim. que é? Eu acho que o importante é na entrada e também na saída. Porque às vezes eu faço na entrada e esqueço de alongar na saída. Então eu vou ter muita contratura muscular. Porque pode estar mormaço, mas a gente perde muito sais. E é isso que vai Sim. dar cãibra na gente, essa dificuldade toda. Muitas vezes a gente ficou o dia inteiro na praia,
e remou, né, curtiu, vai ter cãibra à noite. E aí vai precisar de um auxílio ali com cãibra. Então a gente pede para aquecer na entrada e principalmente na saída. A gente tem aqui atletas que eles treinam e a gente vê que eles têm esse princípio de alongar, de aquecer para entrar e fazer a mesma coisa na saída. A procura de quem não é da nossa região praiana, por exemplo, da região aqui do litoral, a procura de quem vem de fora é grande. Pessoas querem. É grande. A gente até orienta que fora a Vibe aqui, tem mais 2 guardarias para lá. A da Babi e a do Mota. Porque quanto mais serviços como esse, é melhor, porque a pessoa não se sente abandonada. E outra coisa, vem muita gente de São Paulo, do interior, e a gente fala muito, ó, aproveita hoje para você fazer o teu básico, para quando você em viagem não ficar inibido de curtir. Então aqui a gente pega meio que no colo mesmo para orientar. Então a gente é muito visitado aqui e as pessoas se sentem confortáveis de utilizar o equipamento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, até para matar a curiosidade de quem nós vimos aqui o stand-up, que não, entre aspas, né, segredo lá da guardaria até aqui, um sozinho traz ele, como vocês viram imagens aí. A canoagem, por exemplo, sempre em 2, né? Sim. Traz ela pra cá. Esse equipamento ele é montável, né? Então Você monta ele aqui na areia. A gente pode trazer o tronco e montar ele aqui na areia ou sair já com o lado de lá montado. Que é rosqueável, rosqueável. Manípulos rosqueáveis e os flutuadores. Então a gente desmonta para guardar. Tem as gavetas lá e tal. Então a loja não é grande, mas ali tem mais de 100 equipamentos. Que hora que você começa ali a pedir para a pessoa subir no stand-up? Ah, legal. A pessoa nunca remou. A gente dá um princípio básico aqui de remada, posição do remo e tal. A gente vai com o equipamento que nem aquele, faz uma rolagem ou a prancha, faz o retorno dela, mostra para a pessoa, ensina o princípio básico, que é o auto-resgate. O que é o auto-resgate? A pessoa ter condição de ter saído da prancha ou da canoa por querer ou sem querer, dela retornar para o equipamento. Porque às vezes eu me preocupei em aprender a remar e acabo caindo lá e eu falo, como é que eu subo agora? Porque às vezes a gente apertando o equipamento como se fosse uma borda de piscina, ele quer virar para o nosso lado. Então a gente ensina que o princípio é tocar nele, bater os pés e tentar subir nele. Agora, neste exato momento, como é que tá a maré para dar um... Tá básico. Tem dias que tá melhor, mas agora tá básico. Qualquer pessoa hoje consegue ir ali e remar de canoa. Já na prancha sente uma pequena dificuldade. Mas ainda ali a gente 5, 10 minutos consegue colocar as pessoas para remar. Legal. Gente, nós vamos fazer o seguinte. Quero agradecer demais aqui Francildes, aqui no mas é o Nê, né? Conhecido aqui por todo mundo aqui na Praia do Gonzaguinha, um especialista em stand-up, em canoa havaiana, canoagem também, né? Na realidade, a gente veio do mundo do mar, eu e o Haroldo, e um amigo chamado Ronaldo, que começou com o Haroldo aqui a loja, a gente veio através do escotismo do mar. Então a gente já gostava ali do mar. Mal a gente sabia que um dia a gente ia estar de frente com essa situação. E aí ficou mais fácil algumas coisas. Mas aqui a gente tem um pessoal que compete com o equipamento, é outro nível. Vocês realizam competições assim? A gente participa mais de competições, mas às vezes uma vez por ano ou duas, a gente faz um internozinho aqui, um regional. Vai ter agora no meio do ano, em Cubatão, até convido vocês para estarem lá no dia, Marina Andrade, desafio lá da Renê, 19 quilômetros, Marina Andrade. É um desafio que já faz parte do calendário agora aqui da região. E olha, aparece mais nós estivemos de lá, 100 pessoas nós estivemos lá na Marina lá. E você que é aí de Cubatão, né? Enfim, pode participar e vocês estarão lá. Não, a Vibe costuma ir com pelo menos 2 canoas de 6 pessoas e alguns clientes que guardam também participar no individual. Legal. No duplo. Cara, parece que não, mas ficaria aqui o dia inteiro. Tem assunto pra caramba pra gente falar a respeito de esporte, não vou dizer que é náutico, né, que é braçal, mas enfim, essa beleza que os senhores podem acompanhar, que é a natureza criada por Deus. Meu irmão. Obrigado. O mundo do remo agradece, a Vibe Ocean agradece também, tá bom? E mais gente no mar, a gente tem o princípio que é mais gente no mar. E me faz uma gentileza, convide essas pessoas que aí Vocês já estão convidados. Fabiana, Paulo Tito, por favor. Vocês já estão convidados e vamos fazer uma matériazinha de vocês no mar, tá bom?
Valeu, obrigado. Valeu, meu irmão. Boa remada, hein, Obrigado, Mua? hein? Agradeço. Deus abençoe. Um abraço aí. Um abraço, parabéns pelo filhão, hein? Valeu, valeu, e parabéns obrigado, pelo trabalho que você Ô. faz junto a todos que gostam deste esporte voltado para o mar, né? O stand-up, canoagem, canoa havaiana. Além de tudo, é relaxante, tem que tomar os seus cuidados, como todo esporte, dirigir, moto, bicicleta, enfim. E o esporte no mar é a mesma coisa, mas ó, é muito gostoso, tá bom? Valeu, Pimenta, Paulo Tito, Fabiana, muito obrigado a você. E a você que nos acompanhou aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Gente, um abraço a todos. Na edição deste programa, vocês conheceram um pouco mais a respeito do stand-up, da canoagem, da canoa havaiana, tá legal? Abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.